Ok. Então, boa tarde a todos. Nós temos, na Sociedade Portuguesa de Educação e Engenharia, temos vindo a organizar estas sessões, às quais chamamos SPE às quartas, em que, usualmente, uma vez por mês, tentaremos trazer uma partilha que seja útil para os colegas que trabalham, principalmente na engenharia, mas qualquer pessoa será livre de participar, claro, e tentar contribuir. E o objetivo é trazer algumas partilhas que sejam relevantes e que tenham tido já algum reconhecimento, vá lá, dos pares ou de pessoas das escolas de engenharia, ou então até através de publicações, ou então que nós saibamos que sejam reconhecidas pelos alunos, por exemplo. Neste caso, trazemos a Teresa Monteiro, professora da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, minha colega do Departamento de Produção e Sistemas. A Teresa é professora na área de métodos numéricos e otimização não linear e, principalmente durante a fase de pandemia, fez uma transformação radical das suas unidades curriculares e teve um reconhecimento grande por parte dos alunos, e ela provavelmente vai falar sobre isso, e também por parte da Escola de Engenharia, tendo recebido o prémio de docência daqui da Escola de Engenharia da Universidade do Minho. Então, Teresa, nós vamos te passar a palavra, tu acrescentarás o que achares conveniente, agora esta apresentação informal e muito breve, e vais ter 40 minutos, nós vamos ser rigorosos com os 40 minutos, portanto há aqui um momento em que eu posso ter que te avisar, mas eu sei que tu estás preparada. Portanto, agora vai ficar nas tuas mãos, Teresa. Certo, eu vou então compartilhar a minha tela. Queria só dizer também que a Teresa também, desde este período, tem vindo a colaborar com o Centro Ideia, que é um centro de apoio ao desenvolvimento profissional docente aqui na Escola de Engenharia, em que o objetivo é ajudar os colegas docentes a melhorarem as suas práticas também. Teresa, força aí. Olha, eu não estou. Ok. Ora bem, começo por agradecer este convite. É um prazer estar aqui e contribuir também para a evolução da educação em engenharia. Sempre foi uma vertente em que dei especial relevo na minha como académica e surgiu realmente a revolução na pandemia, mas já antes eu exercia algum trabalho, um pequenino trabalho nessa área. Assim, agradeço muito o convite, como já disse, e espero ser útil e também receber da vossa parte algumas sugestões para continuar a inovar. Porque não é por acaso que o título é Inovando no Gerúndio, porque nunca se acaba, é-se sempre aprendiz. Então, a apresentação vai ser focada em 4 tópicos. Vou falar da experiência pedagógica no MOUCE da Escola de Engenharia. Depois falarei de uma formação que frequentei em outubro e novembro de 2022, a Avaliação Mais, que desencadeou ideias para introduzir na avaliação do MOUCE, de que falarei no ponto 3. Por fim, e como o ChatGPT apareceu para ficar, e eu intitulei Se Não Os Podes Vencer, junta-te a eles, e resolvi também introduzir o ChatGPT no âmbito da realização dos projetos. Bem, na realidade, o meu colega Rui apresentou-me como tendo remodelado uma... Eu não estou a conseguir avançar o PowerPoint, não sei o que é que se passa, deixem-me ver. Lá está, a tecnologia, ok? Já está. Na realidade, já antes da pandemia, eu dei-me ao trabalho de ir ao meu currículo ver e realcei aqui na cor da engenharia que já vinha desde 2004 a mostrar algum interesse pela educação em engenharia. E sempre que surgia alguma ação de formação nesse âmbito, eu tentava, dentro do possível, participar e ficava triste por não haver mais iniciativas desse género.
Então vou passar então a mostrar, a apresentar o primeiro tópico, que é a experiência pedagógica no MUCE. Vou falar das circunstâncias em que ela decorreu, das formações a que tive que assistir para me atualizar, mas dou especial relevância à Docência Mais, que é uma ação de formação organizada pela Universidade do Minho, que participei e que foi, digamos, o gatilho para eu iniciar a remodelação. Vou falar um pouco sobre o ano de 2021, em que houve a necessidade de desenvolver esforços no ensino-aprendizagem, mas também na componente emocional, uma vez que todos nós estávamos isolados, tristes e os alunos muito desmotivados. Na inovação pedagógica, vou caracterizar a unidade curricular, as metodologias e ferramentas que usei, como o Padlet, o VoxVote, o Storytelling, os vídeos. Vou falar dos mini-testes e também dos projetos MATLAB com ligação ao mundo real. E, por fim, vou mostrar alguns resultados dessa experiência pedagógica. Como todos sabemos, a 19 de março iniciou-se o estado de emergência devido à pandemia e impossibilitou o ensino presencial. A USAI, a Unidade de Serviço de Apoio às Atividades de Educação da Universidade do Minho, teve um trabalho fantástico, operacionalizou plataformas digitais, deu imensos cursos de formação, esteve disponível para nos atender sempre que necessitávamos e graças ao USAI foi que eu tive a oportunidade de frequentar muitos cursos de formação. A plataforma digital que eu escolhi foi a Blackboard Collaborate Ultra. Portanto, como eu disse, houve muito esforço da USAI, mas de toda a comunidade, dos alunos, dos colegas. Eu vou aqui mostrar alguns dos eventos que eu frequentei para me atualizar, porque, como disse, isso não era possível. Vou ver se consigo agora retirar isto daqui, não encontro a janela, vou ter que baixar isto. Muito bem. Portanto, foram vários webinars sobre pautas, sobre a formação de grupos, sobre testes, etc. Vamos lá ver. Cá estou eu com a tecnologia a atraiçoar-me e então passo a caracterizar a unidade curricular. A unidade curricular é métodos numéricos e optimização não linear. É uma unidade curricular que funcionou no primeiro semestre do terceiro ano da licenciatura em Engenharia Informática. Agora, na reestruturação do curso, está a funcionar no segundo semestre do segundo ano. Na altura tinha 187 alunos inscritos. É uma UC que não é de especialidade do curso e funcionou durante este ano, portanto, nesta experiência pedagógica que estou a apresentar. O turno teórico funcionou online, 2 horas, 1 hora mais 1 hora, e funcionaram 4 turnos presenciais, em que as pessoas obviamente estavam todas com máscara, e cada um desses turnos de prática tinha 2 horas. A equipa de docentes, éramos 4 docentes experientes, com vários anos de lecionação e também de investigação nesta área. Aproveito para agradecer às minhas colegas todo o empenho que tiveram. E passo então a mostrar a inovação pedagógica que foi instituída na aula teórica, portanto, na aula online. Eu começava a aula, portanto, aqueles 10 minutos de intervalo entre as várias aulas, eu resolvi colocar uma música relaxante para, digamos, preparar os alunos para a aula. O que é que acontecia? Fui observando que os alunos começavam cada vez a chegar mais cedo. E houve um dia que eu não tive tempo de colocar naqueles 10 minutos uma música e eles colocaram no chat, hoje não tivemos música, portanto, acho que criou ali um momento e tive a oportunidade de ver nos questionários de avaliação que muitos deles referiam a música como uma coisa que lhes deu algum alento e que contribuiu para lhes dar algum equilíbrio emocional.
Tinha também em todas as aulas uma mensagem de ânimo e vou então passar a mostrar um exemplo. Uma vez que eles se encontravam, como sabemos, todos nós nos encontrávamos tristes e desmotivados. E então queria que eles efetivamente tivessem alegria na aprendizagem, porque se isso acontecesse, as coisas corriam melhor. Eu não estou a conseguir fazer esta passagem, não sei o que é que se está a passar, mas vou voltar aqui. Desculpem. Usei também o storytelling, uma vez que os conceitos são abstratos, é uma UC do âmbito da matemática aplicada, e era necessário algo para os estimular. Vou dar aqui um exemplo que me é muito querido, que é o Newton. Eu fiz o meu mestrado e doutoramento sobre o método de Newton, e, por acaso, o Newton teve também esta experiência interessante e quis mostrar aos alunos isso mesmo. Na sequência de uma epidemia que invadiu a Inglaterra entre 65 e 67 e que matou quase 1/10 da população, a universidade fechou. E o Newton também ficou confinado em casa. E foi durante esse período que o cientista fez as descobertas mais fantásticas que ainda hoje nós somos testemunhas e gozamos com elas. E chamou a esses 2 anos os anos admiráveis. Portanto, era com este tipo de história que eu tentava que os alunos se interessassem pela matéria, e na realidade isto funcionou. Onde é que eu punha os conteúdos de todas as atividades que tínhamos, tanto teóricas como práticas? Num Padlet, que também... Sim, Teresa, eu ia-te só dar um feedback, diz. desculpa interromper, que é, eu acho que tu pensas que estás a mostrar mais coisas além dos slides, mas Sim, só estás a mostrar o slide. Ou seja, não... por exemplo, o storytelling não mostraste, eu não sei se tu Ok, estás a ok, tentar ok. mostrar mais. Obrigada, Nuno. Eu acho que Obrigada, Rui. tu Agora estás a ver partilhaste o apenas. Padlet? Estás a ver o Padlet? Não, não, é que Não tu sei o que é que está a passar. só partilhaste uma janela, não partilhaste o ecrã todo. Ok, então vou Então, fazer isso. Posso quando tu voltar a fazer a mudas, partilha? Vou interromper o podes. comportamento, então vamos lá ver. E Desculpem, tenta partilhar o ecrã todo. certo? A tela, certo? Sim. Ok, desculpem. Pronto, agora já Agora, conseguem ver? agora estamos a ver o Padlet, exatamente. Ok, muito obrigada. Ora bem, portanto, o Padlet, que foi também uma tecnologia que eu aprendi na ação de formação, permitiu-me, e agora continuo a usar, mostrar, portanto, ter os conteúdos todos condensados e de uma forma muito prática. Criei aqui na primeira coluna a voz do aluno, que é tipo um voicemail, em que o aluno colocava as dúvidas em voz e eu também podia enviar uma mensagem a qualquer momento. Deixei-lhes em momentos especiais, como o Natal, o Ano Novo e o final do semestre, uma mensagem, a leitura de um poema. Entretanto, ao longo do semestre, mostrava vídeos, sempre que a matéria se justificava, mostrava aplicações práticas. Temos aqui, por exemplo, o caso das splines, fazia resumos, portanto, sempre no sentido de os cativar. Vou então voltar à aplicação, portanto, o storytelling, o Padlet. Na aula teórica, também para aferir se os conceitos que eu lecionava eram captados pelos alunos, em todas as aulas teóricas eu colocava 1, 2 ou 3 questões em que os alunos respondiam usando o telemóvel, mas num contexto de team-based learning, ou seja, eles migravam para salas virtuais de 8 a 10 alunos e decidiam qual a resposta certa em equipa e voltavam. Vou mostrar aqui um exemplo de uma questão que foi colocada, portanto, esta era a questão colocada, aqui votaram cerca de 105 alunos e aqui está a resposta mais votada, que era a resposta certa. Pronto, entretanto, depois disto acontecer,
Para aqueles alunos que tinham errado, era explicada a opção certa, no sentido de que ficassem a aprender. Os mini-testes foi também algo que introduzi, comecei a criar, porque a avaliação online era uma coisa premente e tínhamos que nos preparar para ela. Comecei a preparar, em conjunto com uma colega, a colega Isabel Espírito Santo, um conjunto de banco de questões que neste momento chega quase às 900.000, para criarmos os testes online. Estes mini-testes eram mini-testes que eram feitos sem retrocesso, ou seja, o aluno, depois de responder à pergunta, não podia voltar atrás. Isto foi uma indicação que nos foi dada pela USAI, no sentido de controlar a fraude, e eram questões de escolha múltipla, completamente aleatórias, portanto há um algoritmo que as escolhe e, por exemplo, para o conceito A, havia um conjunto de perguntas de igual dificuldade, uma calhava um aluno, com ordem diferente, e mesmo as opções também eram diferentes. Portanto, a possibilidade era praticamente zero de terem o mesmo teste. E funcionaram muito bem. Porquê? Porque de mês a mês eu ia fazendo uma revisão da matéria. Os alunos identificaram estes mini-testes como uma forma de lhes ter permitido estarem a par da matéria. Entretanto, relativamente ao projeto de software que eles tinham que desenvolver na linguagem MATLAB, eu apresentei o projeto da seguinte forma: os alunos tinham que encontrar, portanto era feito em equipa de 4 elementos, tinham que encontrar no mundo real um fenómeno na qual fosse possível identificarem e usarem um conceito lecionado na UC. E, de facto, eles conseguiram. Eu vou mostrar os temas porque são muito dentro da engenharia e eu não posso perder esta oportunidade de os mostrar. Portanto, os temas foram variadíssimos, porque cada conjunto de alunos tinha apetência por determinadas coisas, mas como podem ver aqui no Excel, há receptores de GPS, há a parte de flutuação de bolas, mísseis, equações da física, da química, da geografia, da geologia, da ecologia. Portanto, os temas são muito variados e, na realidade, os alunos foram capazes de responder ao repto que eu lhes lancei, fazendo trabalhos, sinceramente, muito interessantes. O inquérito que eu efetuei a meio do semestre, para poder ter uma ideia de como as coisas estavam a correr, permitiu-me ter realmente a percepção que as coisas estavam a correr bem, que os alunos estavam a receber toda esta inovação de uma forma positiva e que estavam a gostar. Vou mostrar as classificações obtidas pelos alunos nesta experiência, e podemos ver que as notas foram boas, nomeadamente 2,20, 12,19, 29,18, portanto as coisas correram sinceramente bem, e o que me deixou bastante contente, e eles também. Nos inquéritos institucionais, nas respostas abertas, eles foram muito atenciosos e muito gratos. Disseram-nos que a equipa, nós as 4, que fomos realmente professoras que deram o seu melhor, e, portanto, as coisas correram bem. No âmbito desta experiência, tive várias intervenções na academia, para palestras, Impacto Mais, para conversas, partilhas, e concorri a um projeto no âmbito do Programa de Apoio a Projetos de Inovação e Desenvolvimento do Ensino-Aprendizagem, em que tive a felicidade de ter como mentores a professora Flávia Vieira e o Gabriel Warning, que me ajudaram imenso. A Flávia vai mais nas questões da educação, o Gabriel mais na tecnologia. Portanto, acho que com eles cresci. Foi muito bom tê-los como mentores. Nesse seguimento, publicamos 2 artigos indexados,
neste jornal de Educação em Engenharia. Posso mostrar um deles. Portanto, que foram apresentados em congressos internacionais e foi, portanto, muito positivo ter esta possibilidade de, para além de ensinar de uma forma melhor, digamos, ter ao mesmo tempo a possibilidade de poder publicar, porque todos sabemos que nestas lides académicas é importante não relevarmos nenhum dessas facetas. Depois, como o Rui já disse, tive pronto, o mérito de ter este prémio entregue pela Presidente do Conselho Pedagógico, a professora Maribel, da Escola de Engenharia, que eu dediquei aos alunos, e aqui até saliento uma mensagem que um aluno me enviou, que eu penso que é importante. Eu sentia mesmo que queria ser um aluno melhor, porque também via que a professora, e aqui é as professoras, porque eles nos inquéritos falavam de toda a equipa, queria ser sempre a melhor professora para nós. Senti-me tão orgulhoso por mim e por achar que correspondia às expectativas. Portanto, eu fiquei muito contente com esta experiência e passo agora ao segundo tópico da minha apresentação, que foi a ação de formação Avaliação Mais, que funcionou entre outubro e novembro de 2022, dinamizada pelo Centro Ideia, que também que eu pertenço. Portanto, 23 docentes da Universidade do Minho estiveram envolvidos, de 9 unidades orgânicas. Funcionou de 19 de outubro a 23 de novembro, em 5 sessões, a primeira no campus de Gualtar, presencial, a última no campus de Azurém, também presencial, e as outras 3 intermédias online. Foram 25 horas no total, sendo que 10 de aulas síncronas e 15 horas de trabalho assíncronos. E porque a avaliação é fundamental para a motivação e para a aprendizagem dos estudantes, para identificar áreas de desenvolvimento e também medidas de aprendizagem, era importante realmente, e eu sentia uma lacuna na minha formação e, portanto, decidi frequentar esta ação. Tínhamos, no final desta formação, que apresentar um projeto individual de desenvolvimento e tivemos também a oportunidade de assistir a 2 palestras de 2 especialistas internacionais, o professor Stephen Rutherford e Geraldine O'Neill, que nos permitiram ver mais além e ter ideias para os nossos projetos. Então, eu vou apresentei o meu projeto também num Padlet a que chamei Avaliação Mais. Eu não vou dedicar muito tempo a este Padlet porque aquilo que eu coloquei aqui no final da formação é praticamente aquilo que vou falar no tópico 3 da inovação introduzida na avaliação. Portanto, eu apresentei o projeto desta forma, caracterizei a minha UC, mostrei a avaliação que tinha anteriormente, fiz uma análise SWOT para a mudança da avaliação na minha UC, identificando pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Identifiquei as dimensões da avaliação que eu queria alterar, eram a avaliação da aprendizagem para a aprendizagem e como aprendizagem, queria a participação dos estudantes, queria de alguma forma poupar carga, esforço docente, queria continuar a usar as tecnologias digitais, preocupar-me com a equidade, ou seja, dar aos alunos oportunidades para que todos eles tenham sucesso e também ou desenvolver competências autorregulatórias. E dessa forma apresentei algumas inovações que vou falar no tópico seguinte.
Neste seguimento desta formação e nas partilhas que foram efetuadas entre os colegas, resolvemos 13 de nós unirmos-nos e fazermos uma proposta de projeto para o Programa de Apoio a Projetos de Inovação e Desenvolvimento do Ensino-Aprendizagem. E então decidimos criar, esse projeto consiste na criação de uma comunidade de prática para a transformação da avaliação na Universidade do Minho, a que demos o acrónimo de TRAUM, portanto, Transformação da Avaliação na Universidade do Minho. É coordenado pelo colega Miguel Rocha, do Departamento de Informática, a quem eu também agradeço o esforço, porque esta candidatura foi feita do dia para a noite, é mesmo verdade, foi feita num ápice e foi aceito para financiamento. Vou então agora passar ao terceiro tópico, que é a inovação na avaliação, que eu introduzi baseando-me nos propósitos que apresentei na formação, naquele paddle que agora mesmo falei. Qual era a minha ideia? Eu queria inovar na avaliação e queria essencialmente envolver os alunos no processo de avaliação, tanto na parte teórica como na parte prática, mas deparava-me com o eterno desafio da turma grande. Só que, enquanto há 2 anos eram 187 alunos, neste ano, semestre em curso, são 221. A equipa docente é menos experiente, mas não menos forte. Estão aqui a Elsa e o Filipe, que são os docentes que estão a colaborar comigo, que estão a dar o seu melhor e as coisas têm corrido muito bem. Este processo, para além do desafio da turma grande, tem também um desafio de alguma aleatoriedade, ou seja, de algum não determinismo, como já vão ver. Assim, o que é que eu pretendi fazer? Eu propus aos alunos, portanto, a parte teórica e a parte prática valiam no passado 85% a parte teórica e 15% a parte prática. Então, eu coloquei à decisão dos alunos, dei-lhes 1 semana para pensarem no caso, com várias hipóteses, sendo que no limite seria 70 para a parte teórica e 30 para a parte prática. E os alunos puderam decidir e, efetivamente, por maioria, decidiram que a parte teórica valeria 70%, ou seja, 14 valores, e a parte prática 30%. O teste teórico era igual para todos os alunos e feito no papel. Agora vou ter um core de questões obrigatórias e depois um conjunto de questões opcionais em que vou dar a oportunidade ao aluno de, por exemplo, entre 4 questões opcionais, realizar uma em que se sinta mais à vontade, melhor preparado, que goste mais. Portanto, essas 4 questões opcionais vão ter igual dificuldade e vão permitir ao aluno, digamos, introduzir aqui alguma equidade. Os bancos de questões que eu tinha feito, eu e a minha colega, não queria deixar de os utilizar, mesmo porque vão-me poupar no esforço a corrigir. E, portanto, vou fazer uma parte do teste utilizando as questões que existem nos bancos, portanto, o teste vai ter um conjunto de questões online. Vou também, antes do teste, que é 22 de maio, fazer um teste protótipo. Vai ser resolvido em equipa, os alunos vão fazer uma resolução e vão trocar as resoluções entre equipas e os outros colegas vão corrigir. E espero que com isto, com este tipo de abordagem, eles aprendam, porque vão ver outro tipo de resolução de problemas, outras formas de resolução, até algumas também certas, mas diferentes. Também na parte prática, pretendo fazer uma remodelação. Era um projeto, como já disse, em MATLAB tinham que codificar e resolver em MATLAB usando um conceito lecionado com aplicação no mundo real, e agora dei oportunidade aos alunos de escolherem. Ou fazem um teste MATLAB, em que têm um conjunto de questões que demos ao longo do semestre, da matéria dada ao longo do semestre, que vão resolver no software MATLAB,
ou então fazerem um projeto, em MATLAB também. Desta vez vão ter que usar 2 conceitos lecionados e esse projeto tem que ter aplicação no mundo real. Os alunos escolheram da seguinte forma: 40% preferem o teste, 60% preferem o projeto. Há alunos que se sentem à vontade com o stress do teste, com a pressão do teste, há alunos que preferem fazer o projeto. Ficaram divididos desta forma, e ainda bem, porque se fossem os 100% de alunos a resolver o projeto, eu não teria tempo, não me chegariam as 24 horas do dia. O projeto vai ser apresentado num pitch de 3 minutos. Nesse pitch, os alunos vão falar, vão mostrar equações, vão mostrar pequenos vídeos, vão mostrar o fenómeno real, já há alguns pitches feitos. E como é que eu vou avaliar este pitch? Vou avaliar baseando-me num guideline, num roteiro que foi definido também com os alunos. Vai ser levada em consideração a criatividade do projeto, a sua complexidade, o espírito crítico dos alunos, o seu espírito de síntese, os desafios que lhes surgiram, o próprio código informático, a programação, a apresentação do pitch e mais questões e mais critérios que os alunos me poderão fornecer. Como é que dentro de cada equipa eu vou distinguir qual foi o aluno que melhor trabalhou, que mais se evidenciou? Portanto, eu vou propor um esquema em que, por exemplo, o aluno A, portanto, cada aluno vai avaliar os restantes colegas e a si próprio num intervalo de -A a A. E as classificações que ele vai dar, tanto a ele próprio como aos outros, têm que somar 0. Vou exemplificar aqui para um grupo de 4 alunos em que o A vale 2. Por exemplo, o aluno A decide avaliar-se a si em 1, decide avaliar o aluno B em 1 e o aluno C e D em -1. Reparem que esta soma dá 0. O que é que quer dizer esta avaliação? O aluno A acha que ele e o aluno B trabalharam mais do que o C e o D. Por exemplo, quando a classificação é 0 para todos, quer dizer que todos trabalharam igualmente e participaram igualmente. Quando nós somamos esta coluna, observamos que o aluno A foi avaliado em 0,5, o aluno B em 1, o aluno C e D em negativo. Isto vai me permitir, depois de avaliar o pitch, distinguir entre os alunos quem participou mais. Isto poderá ir um valor e meio, ainda não está decidido. E chega agora o ChatGPT, porque os projetos, normalmente, a grande dificuldade que os alunos evidenciavam era, e colocavam normalmente isso nas conclusões: professora, a nossa maior dificuldade foi encontrar o fenómeno do mundo real. E tendo eu ido a várias palestras sobre ChatGPT, em que numa delas estava um aluno de informática que deu o seu testemunho e disse que usava o ChatGPT para imensos trabalhos, eu pensei, isto foi nas férias de semestre, eu disse, calma, eu vou ter que incorporar de alguma forma a utilização do ChatGPT nos projetos MATLAB. E assim fiz. Contactei esse aluno, arranjei forma de o contactar, reunimos no gabinete. Ele foi a uma aula teórica, no final da aula teórica, em 10 minutos, mostrar como o ChatGPT poderia ser útil na realização do projeto e, na realidade, eu propus o seguinte projeto. Portanto, os alunos vão usar o ChatGPT, vão identificar um fenómeno do mundo real onde se integrem os 2 conceitos, vão modelar o problema, definir as condições para a sua resolução, vão codificar na linguagem MATLAB, vão obter resultados em tabela, gráficos, vão fazer a sua análise crítica e vão fazer o tal pitch de que já falei. Onde vai entrar o ChatGPT? Vai entrar, por exemplo, na busca do fenómeno do mundo real, na definição das condições para a resolução, na codificação da programação, na apresentação da solução, etc, etc. O aluno, para além do pitch,
porque, entretanto, o ChatGPT surgiu posteriormente à formação Avaliação Mais, e, portanto, eu na Avaliação Mais ainda não tinha conhecimento do ChatGPT. Eu vou pedir a cada equipa que reportem a interação que tiveram com o ChatGPT, isto é, copiar as questões que foram colocadas, porque tem que haver a questão certa colocada e as respostas dadas pelo ChatGPT. Qual é a ideia? É utilizar o ChatGPT como uma ferramenta, como quando surgiram, há uns anos atrás, as calculadoras que geraram, nessa altura, alguma celeuma, porque os professores de matemática, os próprios educadores, não queriam a utilização da calculadora. O ChatGPT veio para ficar. Tem que ser utilizado com inteligência e de uma forma crítica. Eu já tive a experiência no âmbito deste projeto, de um aluno em que o ChatGPT lhe disse que no âmbito de uma procura para a compra de algum produto, havia o tal sistema não linear e apresenta-lhe um sistema linear. Portanto, o aluno teve que ver a resposta e identificar: o ChatGPT não está a responder verdade. Portanto, o espírito crítico que ressalvo à cor da engenharia é muito importante nesta interação. Para além das conclusões do projeto em si, devem apresentar as vantagens e desvantagens, os desafios da utilização da ferramenta, desta nova ferramenta que veio para ficar. Entretanto, criei também um Padlet que está em curso, porque estes projetos é para serem entregues no fim de semestre, mas já tenho alguma. Portanto, são 28 grupos, como eu disse, apenas 60% dos alunos escolheram fazer o projeto, e eu criei um grupo, uma coluna para cada um dos grupos, e vou aqui mostrar já alguns grupos que fizeram o pitch final. Vou aqui mostrar um grupo 18 que tem uma interação interessante com o ChatGPT. Eles tentaram um primeiro tema, que foi uma resolução de um sudoku, portanto, usando os conceitos, uma coisa do mundo real, usando os conceitos da UC, como o polinómio interpolador de Newton, mas depois, devido à complexidade, decidiram mudar. E agora estão com a análise de calibração de mísseis. E perguntaram ao ChatGPT, e temos aqui as perguntas. Então eles fizeram o seguinte: de que forma podemos aplicar um método matemático num campo de batalha, ou seja, numa guerra? E ele respondeu: enquanto modelo de linguagem, não sou capaz de fornecer conselhos sobre decisões de guerra ou qualquer outra atividade violenta. Então eles fizeram a pergunta certa: como é possível utilizar o método de Newton para verificar se dois mísseis colidem? E aí o chat falou, disse muitas coisas, apresentou-lhe as equações, eles já discutiram as equações, já as resolveram e, portanto, as coisas têm corrido desta forma, ou seja, têm corrido bem. Temos já aqui, os temas são diversos, portanto, tenho aqui já recomendação de produtos e conteúdos em redes sociais. Estes já fizeram um pitch muito profissional, usaram as splines e as curvas de Bézier. Não sei se eu vou... Este é o nosso amigo Bob, e ele está triste. Eu vou agora. Portanto, este trabalho é um trabalho de muita qualidade. Computer Aided Design. Muitas equações, mostram tudo. Pode ser expandido para encontrar a forma polinomial. Portanto, é isto que, num geral, eu vos queria mostrar. Portanto, isto está em curso. Temos tido interações semanais, como é que vão, muitos mails, e eu queria dizer que, eu não sei se conseguem ver, escolha um trabalho que ama e nunca terá que trabalhar um dia nenhum na sua vida. São frases de Confúcio, um filósofo chinês que eu gosto muito, de 550 anos antes de Cristo, mas que se mantém tão atual, e costumo começar as aulas em cada semestre com esta frase: aquilo que escuto eu esqueço, aquilo que eu vejo lembro, aquilo que faço aprendo. E, portanto, no sentido de incentivar os alunos a resolverem os exercícios, a terem uma atitude proativa.
no geral, é isto que eu tenho para apresentar. E estou aqui pronta para qualquer questão que queiram esclarecer e também para sugestões para continuar a inovar. Obrigada. Muito obrigado, Teresa. Estava aqui à procura das